Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. O assunto do programa de hoje é o princípio da insignificância, aplicado para a exclusão de crimes considerados menores, como, por exemplo, o furto de pequenos valores. Como a jurisprudência vem definindo os critérios para a adoção desse princípio? Quais os parâmetros que impedem que o princípio da insignificância se transforme em um sinal verde para a prática de pequenos delitos? Nós vamos entender essas questões conversando com o Procurador da República, Denis Pigosi Alabarce, que atua no MPF na capital paulista. Procurador, quais são os critérios hoje adotados pelos tribunais superiores para a aplicação do princípio da insignificância? Alguns denominam o princípio da insignificância também como o princípio da bagatela. O princípio da insignificância é pacífico hoje nas cortes superiores. E as cortes superiores, principalmente o STF, colocam os vetores para a aplicação do princípio da insignificância. E quais são esses vetores? O primeiro vetor, mínima ofensividade da conduta. Segundo vetor, nenhuma periculosidade social da ação. Terceiro vetor, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. E o último vetor, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Como disse anteriormente, a matéria está pacificada nos tribunais superiores. E destaca-se que o princípio da insignificância exclui a tipicidade material. O fato é materialmente atípico. Você pode perguntar, me dê exemplos de aplicação do princípio da insignificância? Lógico. Nos crimes tributários e previdenciários, é aplicado esse princípio quando o valor sonegado for de até R$20 mil. Olha só, for de até R$20 mil. Já no crime de furto, o STJ aplica-se quando o bem subtraído for de até 10% do salário mínimo. No âmbito federal, é importante destacar que a segunda Câmara de Coordenação e Revisão aplica esse princípio da insignificância no contrabando de cigarros, ou seja, quando não exceder a 1.000 maços de cigarro. Aí se aplica o princípio da insignificância. E por outro lado, que exemplos o senhor pode dar de crimes nos quais o princípio da insignificância não pode ser aplicado? Esse princípio não se aplica, por exemplo, no crime de roubo, porque há emprego de grave ameaça ou de violência. Tem uma súmula também do STJ, a súmula 589, diz que é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais contra a mulher no âmbito das relações domésticas. E só a título de exemplo, mais um caso onde não se aplica o princípio da insignificância. A súmula 606 do STJ diz que não se aplica tal princípio nos casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência que caracterizam o fato típico previsto no artigo 183 da Lei 9472/97. E também, se você quiser saber mais um detalhe muito importante mesmo, é que esse princípio também não se aplica nos crimes contra a fé pública. Por exemplo, a moeda falsa.
Se eu passo uma nota de moeda falsa, vamos lá, de R$ 10, não se aplica o princípio da insignificância, porque o bem jurídico fé pública é intangível. Outro detalhe também, ele não pode ser aplicado quando o agente é reincidente naquele delito ou já responde uma ação penal por outro crime do mesmo tipo ou até mesmo de tipo diferente. É sempre salutar observar as passagens criminais que o agente tem antes de aplicar o princípio da insignificância. O senhor citou a diferença na aplicação do princípio da insignificância quando são considerados crimes distintos. No caso que o senhor citou, o limite de pouco mais de R$ 100 para o crime de furto e de R$ 20.000 para o crime de sonegação tributária. Essa discrepância chama a atenção, né? O que explica isso? A discrepância entre os valores do princípio da insignificância incomoda. A única explicação plausível para essa discrepância é que no Brasil, infelizmente, se sonega milhões de reais. E aí os tribunais superiores impuseram esse limite. E no Brasil se furta objetos, logicamente, em alguns casos, de alto valor, mas na maioria das vezes não chega a um valor vultoso. Então, se aplica essa quantia de 10% do salário mínimo. Ou seja, é um critério proporcional ao dano de cada crime específico que acaba gerando essa disparidade, né? Eu queria ouvi-lo também sobre um debate já antigo a respeito do limite entre a aplicação do princípio da insignificância e a impunidade. Muitas pessoas enxergam esse princípio como se representasse um certo estímulo à prática de pequenos crimes. Como é que a jurisprudência tem definido esse limiar? Como mencionei anteriormente, para os reincidentes e para aquelas pessoas que têm maus antecedentes criminais, não se aplica o princípio aqui estudado. Então, há um breque para a aplicação do princípio da insignificância. Mas sei que para as pessoas que não são do direito, dá uma sensação de estímulo à impunidade. Imagine-se só, o sujeito, o cidadão, o contribuinte, mesmo que não seja reincidente, que não tenha maus antecedentes, sonegar R$ 20.000 e ser agraciado pela excludente da tipicidade material, ou seja, não há crime. Gera uma certa revolta, mesmo para aqueles estudantes do direito que estão tendo contato com a matéria pela primeira vez. Há uma certa perplexidade dessa questão, mas é praticamente um assunto já superado conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, e a gente não tem como sair dela. Não pode remar contra a maré. Na Justiça Federal, a aplicação do princípio da bagatela, né, insignificância, é mais maleável que o do Estado. Converso com operadores do direito da área estadual e tanto os juízes de primeira instância como os desembargadores do TJ, principalmente aqui em São Paulo, não aplicam o princípio da insignificância nem para o furto, quando o valor é abaixo de 10% do salário mínimo. Não aplicam. E também não aplicam quando o valor do tributo
não ultrapassa R$ 20.000. Na Justiça Federal, por outro lado, é mais maleável a aplicação desse princípio. Mas mesmo diante dessas considerações, chegando nos tribunais superiores, essa questão acaba sendo revertida, ou seja, aplica-se o princípio da insignificância. A justiça negocial vem ganhando cada vez mais espaço na prática jurídica no Brasil e um dos novos instrumentos aplicáveis pelo Ministério Público nesse contexto é o Acordo de Não Persecução Penal. Na sua avaliação, existe alguma relação entre esse tipo de acordo e o princípio da insignificância? Esse acordo de não persecução penal, em breves palavras, ele é aplicável nos crimes onde a pena mínima é inferior a 4 anos e desde que não seja praticado com emprego de violência ou grave ameaça. Por exemplo, se aplica o acordo de não persecução penal para os crimes de descaminho, contrabando, falso testemunho, moeda falsa, estelionato previdenciário, peculato, corrupção passiva. Olha a gama que é alcançado pelo acordo de não persecução penal. Mas também é importante saber que um dos requisitos para a adoção desse acordo de não persecução penal é não haver conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto ser insignificantes as infrações penais anteriores. Então, por exemplo, se o sujeito tem várias passagens, é um criminoso habitual ou profissional, não vai ser aplicado em seu favor o acordo de não persecução penal, exceto ser insignificantes as infrações penais anteriores. Então, nesse caso, aí se aplica o princípio da insignificância. Vou passar um exemplo aqui, ó. Se eu for pego, por exemplo, contrabandeando 6 maços de cigarro oriundos do Paraguai, aplica-se o princípio da insignificância, conforme segundo a Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, que vai até 1.000 maços, né? Aplica-se o princípio da insignificância. Agora, posteriormente, se eu cometer um simples crime de furto, eu posso ser agraciado pelo acordo de não persecução penal, porque a infração penal anterior mostra-se insignificante. Essa foi a nossa conversa com o Procurador da República, Denis Pigosi Alabarce. E nós estamos chegando ao final desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.